Então, Carol, a primeira pergunta que eu deixei aqui, né? Então, quais as causas que dificultam o andar de uma pessoa idosa? O que poderia acontecer para as pessoas precisarem, enfim, de algum auxílio para isso? Certo. Bom, é muito comum as pessoas acharem que com o envelhecimento todo mundo vai ter alguma dificuldade para andar. Então, essa é o primeiro mito que eu gostaria de quebrar, né? De fato, o processo do envelhecimento traz algumas mudanças no nosso corpo que podem aumentar o impacto, né? Levar a alguma dificuldade no processo do caminhar, da marcha, né? Então, alterações que são naturais do envelhecimento e que podem gerar, né, um prejuízo no caminhar da pessoa idosa, seria, por exemplo, a perda da massa muscular, né? Então, é muito comum que as pessoas idosas evoluam com uma perda da massa muscular e, consequentemente, da força muscular. E isso vai acabar tendo um prejuízo no caminhar. Então, esse é um ponto que pode acontecer. Todas as pessoas terão perda da massa muscular? Não necessariamente. Tem pessoas que treinam, que fazem exercício, que são muito ativas e que conseguem ali, por meio de um exercício, por meio de uma alimentação, manter, né, a massa muscular íntegra, vamos dizer assim. Claro que pode acontecer eventos no meio do caminho, como uma internação, por exemplo, uma infecção, que vai ter um impacto nisso, mas de forma geral, as pessoas podem manter a sua capacidade física, apesar do processo do envelhecimento, né? Do que a gente está fazendo. Uma outra alteração que pode acontecer com o processo do envelhecimento e que é passível de mudança é as alterações relacionadas ao equilíbrio corporal, por exemplo. Então, algumas pessoas cursam com uma redução da sua sensibilidade plantar, por exemplo, com uma redução da sua capacidade visual, e isso acaba impactando no equilíbrio e, consequentemente, pode levar a um prejuízo no caminhar dessas pessoas, né? Uma outra alteração que pode acontecer no processo do envelhecimento também é a juntas, né? Do cotovelo, do quadril, do joelho, do tornozelo, da coluna. E essa rigidez faz com que a pessoa possa ter alterações também para se movimentar e caminhar também. Então, trouxe aqui algumas alterações que podem fazer parte, né, que fazem parte do processo do envelhecimento natural, né, sem estar associado a uma doença. Aí a gente pode lembrar também das doenças que são mais comuns nas pessoas idosas e que podem ter um no caminhar, como, por exemplo, a artrose, né, ou artrite, que acomete essas articulações e que, às vezes, alteram o formato daquela articulação, buscar aí um pouquinho aquelas pessoas que têm o joelho para dentro ou para fora, né, que tem um grau severo de artrose. Muitas delas podem cursar com dor também, e essas alterações podem levar a um prejuízo do caminhar, né? Podem afetar, né? Podem estar presentes no processo do envelhecimento, a doença de Parkinson, por exemplo, que as pessoas acabam tendo, né, um conhecimento um pouco mais sobre esse tipo de doença, que as pessoas andam com os passos bem curtos e às vezes arrastados, tem dificuldade às vezes de sair do lugar ou de mudar de direção, né, como se travasse. Então, isso é uma alteração bem comum da doença de Parkinson e que tem um impacto no caminhar, né, na marcha da pessoa idosa. Outras doenças que podem também levar alterações da marcha seria, por exemplo, as neuropatias, né, em casos de pacientes que têm uma diabetes bem importante,
que às vezes é de difícil controle e que evoluem com uma neuropatia, que é uma alteração da sua sensibilidade, né? Isso também pode gerar um prejuízo no caminhar. Entre outras doenças, por exemplo, o AVC, que é o derrame, é uma doença também que pode acometer uma pessoa idosa e que tem um impacto no caminhar. Acho que das doenças são várias, né? Não vou falar de todas aqui, senão a gente vai ficar só falando de doença. Mas outras causas, né, que podem levar a uma alteração no caminhar é, por exemplo, usar um sapato inadequado. Um sapato que não é firme no pé, que não dá estabilidade atrás no calcanhar, ou um sapato que está largo no pé da pessoa, então a pessoa tem que ter mais equilíbrio para conseguir andar, e isso vai trazer algum prejuízo no seu caminhar, né? E acaba aumentando o risco de cair. Que mais, tá? Eu acho que a gente podia também falar da questão, a dificuldade de andar pode ser da pessoa, mas pode ser externa. Então, por exemplo, a minha mãe veio morar comigo, por exemplo, e a minha casa aqui é um sobrado, então ela vai ter dificuldade de andar, porque ela não vai conseguir ficar subindo e descendo várias escadas, vários lances, porque, entende? Pode ser do ambiente, por exemplo. Ou outra coisa que eu fiquei pensando é aquela pessoa com algum declínio cognitivo. Então, isso também pode fazer com que ela tenha dificuldade de andar, por outros N motivos, né? Ou porque, enfim, ela não mais se motiva para fazer alguma atividade externa, não consegue mais realizar sozinha, ou porque, enfim, ela não tem mais a parte executora, então ela não consegue mais fazer a tarefa que ela queria fazer, ela não consegue realizar, por exemplo, executar. Então, eu pensei nessas outras questões que podem ter relação também. Sim, o ambiente, de fato, eu sempre falo que o ambiente ele tem que estar a favor do nosso corpo, né? E não contra ele. E muitas vezes é isso, o ambiente ele é desafiador e às vezes limita a mobilidade dessa pessoa idosa. Então, às vezes, não só o ambiente interno da casa, como a Tá falou, mas as calçadas irregulares, esburacadas. Então, muitas vezes a pessoa deixa de sair com insegurança, com medo, às vezes já teve uma queda na rua, então o ambiente não está facilitando essa mobilidade, né? Acho que a queda é um ponto, né, também, que acaba trazendo prejuízos, né, muitas vezes no caminhar, porque às vezes fica inseguro, e aí tem aquele caminhar mais cauteloso, com medo de cair, ou às vezes até se movimenta menos com medo de cair. Então, também são fatores que podem ter algum impacto no caminhar da pessoa idosa.